Olá, tudo bem com vocês? Beleza, então. Sou o professor William e vou trabalhar com vocês uma parte da biologia muito interessante, que é a botânica, que é o estudo dos vegetais. Primeira coisa, vamos definir as áreas da botânica. Nesse caso, vamos colocar aqui, então, letra A, áreas da botânica. Dentro dessas áreas, nós temos o seguinte: 4 grandes áreas serão estudadas aqui. A primeira grande área é a sistemática, vegetal. Nessa área, o que é estudado? Não é? É estudado os grupos vegetais, beleza? São estudados os grupos e seus respectivos ciclos de vida, beleza? Então, nesse caso aqui, essa área é uma área de grande incidência nos vestibulares, Enem, é muito cobrado essa área aqui. É onde nós vamos trabalhar briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e seus ciclos de vida, né? A outra grande área é uma área conhecida como histologia vegetal. É a área que estuda a constituição dos tecidos vegetais e como eles são formados, quais são as suas origens, as suas funções. Nesse caso, é essa área que vai levar em conta essas características do vegetal. Outra grande área é a organografia vegetal, que é a área, organo vem de órgão, grafia, descrição de. Nesse caso, é a área que vai descrever os órgãos vegetais. Como que é uma raiz, que tipo que é essa raiz, que tipo é o caule, não é? Como é classificado o caule, por exemplo, de uma palmeira, onde vai ser estudado? Nessa área. E a última grande área é a área da fisiologia vegetal. A fisiologia é como tudo funciona. Você vai entender como a água ela sai das raízes e chega até as folhas. Você vai entender o porquê um fruto, quando está imaturo, ele tem uma coloração esverdeada e quando ele está maduro, ele pode ficar vermelho, amarelo, devido à ação de hormônios. Você vai se aprender nessa área, que é a área da fisiologia. Nesse momento, eu coloquei tudo aqui: sistemática vegetal, histologia vegetal, organografia vegetal, fisiologia vegetal. Porém, nós estamos dentro de um grande tópico botânica. Então, a partir de agora, não há mais necessidade de ficar colocando vegetal na frente. Por quê? Já estamos falando das plantas. Então, a partir de agora, eu vou usar os termos sistemática, histologia, organografia e fisiologia. Já sabemos que estamos na grande área do reino vegetal, que é a botânica. Bom, nesse sentido agora, vamos iniciar a nossa primeira grande área, que é a área da sistemática. Então vamos lá. A próxima área é a área da sistemática. É a área da sistemática.
primeira coisa que eu vou conversar com vocês aqui, na sistemática, é a respeito das características gerais dos vegetais. Não dá para começar um estudo da botânica sem saber essas características. Então vamos colocar aqui. Características gerais dos vegetais. Primeira coisa, todo ser vivo diferente de bactérias e arqueias será um grupo eucarionte. Então essa é a primeira característica. Não é? Todos os seres diferentes de arqueia e bactéria são seres eucariontes. São eucariontes. As plantas são seres autotróficos. Nesse caso, são fotossintetizantes. Então, podemos colocar aqui como seres, né? Ou seja, elas são plantas autotróficas. Não é? Adquirem o seu alimento a partir da fotossíntese. Um fator muito importante é que dentro do grupo das plantas não existem seres unicelulares. As plantas são todas pluricelulares. São todas pluricelulares. E uma característica marcante nisso daqui é que elas são pluricelulares e apresentam tecidos. Uma característica marcante dos vegetais. Uma característica marcante, que é o que diferencia, inclusive, o grupo dos vegetais e o das algas, que é a presença de um embrião matrotrófico. Nós vamos traduzir muitas palavras aqui, porque traduzindo a palavra, na biologia, tudo fica mais fácil. Nesse caso, embrião matrotrófico. Matro quer dizer mãe. Trófos quer dizer alimento. Então, nesse caso, ele é um embrião que precisa de nutrição materna. Nesse caso, embrião matrotrófico, por definição, seria um embrião multicelular, maciço e que depende de uma nutrição materna. Pela presença disso daqui nos vegetais, nós podemos dizer então que todas as plantas, elas podem ser chamadas genericamente de embriófitas. Tradução novamente, fitas. Planta, embrião, vamos deixar como embrião mesmo. Então, embriófitas, plantas com embrião. Dentro desse grupo, nós temos que generalizar também um ciclo de vida. O ciclo de vida desse grupo é um ciclo de vida diplobionte. Se traduzirmos a palavra, onte quer dizer ser, bio, vida, o diplo vamos deixar aqui como dupla. Então, se nós traduzirmos isso, seria ser com vida dupla. Por quê? Os vegetais, todos eles, apresentam duas fases marcantes de vida. Uma etapa chamada gametófito e a outra chamada
esporófito. Nesse caso aqui, vamos partir de um ciclo de vida com essa ideia. Aqui nós temos primeiro o gametófito, que é a fase haploide da vida do vegetal, e o esporófito, que é a etapa diploide da vida desse vegetal. Nesse caso, se nós traduzirmos as palavras, traduzir ela vai ser planta que produz gameta, para deixar de uma forma mais simples. Planta que produz gameta, planta que produz esporo. Nesse caso, o gametófito, ele vai produzir gametas que são haploides, que através do processo chamado fecundação, vou abreviar aqui, através do processo chamado fecundação, gera um zigoto, que é diploide. Esse zigoto, por sua vez, dará origem ao esporófito. E esse esporófito dará origem a esporos, que também são haploides. Esses esporos, ao se desenvolverem, darão origem a gametófitos. Beleza. Viu isso aqui? Ótimo. Só que agora, o que costuma cair é onde está cada tipo de divisão celular. E de uma forma bem simples, é legal lembrar o seguinte. Nós temos a mitose e a meiose. Na mitose, uma célula origina duas com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, uma célula origina 4 com a metade do número dos cromossomos. Se você olhar para o ciclo, você já consegue perceber onde tem meiose e onde tem mitose. Nesse caso aqui, se você olhou que o gametófito é haploide e o gameta é haploide, então esse gameta só pode ter sido formado a partir de uma mitose. Por quê? Você não houve a mudança de número de cromossomos. Quando você olha um lado do ciclo, você tem N, do outro 2N, eu já escrevi aqui. Porém, você sabe que o processo de união de gametas vai gerar uma estrutura 2N, que é a fecundação. Agora, esse zigoto, que é a célula ovo, vai ter que se desenvolver para dar origem ao esporófito. Vai ter que passar por diversas divisões celulares. Portanto, se aqui era 2N e aqui também é 2N, então que tipo de divisão celular que aconteceu aqui? Só pode ser, novamente, a mitose. Agora, olha aqui, atenção. Diploide para haploide. Só pode ser um tipo de divisão celular aqui. A meiose, que nós representamos com um R de reducional. Nesse caso aqui, então, a meiose, ela ocorre no esporófito para gerar os esporos. Nesse caso aqui, então, essa meiose, ela é chamada de meiose espórica. Beleza? Então, ela é chamada de meiose espórica. E eles gostam de confundir a sua cabeça nos vestibulares a respeito de tipo de meiose. Porque, por exemplo, fungo tem meiose zigótica. No animal, tem meiose gamética.
No vegetal e algumas algas nós temos a meiose espórica, beleza? Aí, se nós olharmos aqui para terminar de fechar a ideia, do esporo para dar origem ao gametófito, de haploide para haploide, só pode ter ocorrido, então, a divisão celular, conhecida como mitose novamente. Então, esse aqui é o ciclo básico dos vegetais. Nesse caso, então, vamos pensar o seguinte, vamos pegar do seguinte ponto. Todo vegetal, ele vai apresentar uma etapa de vida chamada gametófito e uma etapa chamada esporófito. Muitos têm uma dificuldade grande de perceber quem é gametófito e quem é esporófito. Por ora, o que eu vou falar para você? Eu vou falar para você o seguinte. Pensa, você já viu uma grande árvore hoje, por exemplo? Você viu uma palmeira, você pode ter visto um ipê. Todo aquele conjunto que você viu é um esporófito. Beleza? O único vegetal que quando você olha ele, você está vendo um gametófito, né? Você consegue ver o gametófito facilmente, é o abriófito, que é o grupinho dos musgos, que nós veremos mais adiante. Tudo bem? Então essas são algumas características gerais relacionadas aos vegetais, beleza? E agora nós vamos então, dentro desse tópico sistemática, nós vamos agora para alguns termos que serão utilizados, de agora para frente. Então vamos colocar aqui, ó. Alguns termos em sistemática. Alguns termos em sistemática. Alguns termos em sistemática. Bom, nesse caso aqui, o primeiro termo que eu vou comentar com vocês é exatamente em relação ao gametófito e esporófito. Gametófito e esporófito. Primeira coisa, nos grupos vegetais, eles podem ser duradouros ou passageiros, como nós veremos em cada um dos grupos. Aqui é só para colocar cada termo no seu lugar. Beleza? Então, primeiro, nos diversos grupos vegetais, os gametófitos e esporófitos, eles podem ser passageiros ou duradouros. Beleza? O próximo termo é em relação à presença dos vasos condutores. É o xilema e o floema. É o xilema e o floema. Em relação aos vasos condutores, eles funcionam como se fosse veias e artérias, entre aspas aí, não é? Nesse caso, as plantas, elas podem ou não apresentar vasos condutores. Nesse caso, as plantas que não apresentam vasos condutores, elas são chamadas de plantas avasculares. O A quer dizer negação. Então, não apresentam vasos condutores, ou seja, não tem xilema e floema. O grupo que apresenta são chamados de vegetais vasculares,
porque apresentam xilema e floema. Mas esse grupo aqui costuma ser chamado de plantas traqueófitas. Tráqueo, se a gente for traduzir, vai significar tubo. Então, são as plantas com tubos. Então, quanto aos vasos condutores, eu tenho plantas que são avasculares e plantas vasculares, que também podem ser chamadas de traqueófita. Um outro termo muito importante para nós aqui também é em relação à necessidade de água, para a fecundação. Cuidado, as plantas elas precisam de água. É que no caso aqui, eu vou citar se ela precisa ou não para a fecundação. Nesse caso, nós temos dois tipos de plantas. As plantas que são classificadas como acifonógamas, ou elas podem ser chamadas de plantas sifonógamas. Novamente, tradução. A negação. Esse sífon vem de sifão mesmo, tubo. Porque, na verdade, as plantas acifonógamas, elas não formam tubo polínico. Consequentemente, elas precisam de água para a fecundação. No caso das sifonógamas, sifon quer dizer sifão. Então, elas apresentam o sifão, ou seja, o tubo polínico. Então, nesse caso, elas não precisam de água para a fecundação. Bom, vamos aqui para mais um terminho aqui. Em relação ao aparelho reprodutor, vamos aqui agora para a letra D. Em relação ao aparelho reprodutor, elas também podem ser classificadas em dois tipos: criptógamas e fanerógamas. Cripto deriva do grego e significa escondido. Nesse caso, as plantas criptógamas, elas apresentam um aparelho reprodutor pouco visível. Ao passo que fânero vem de faneros, também do grego, e significa visível. Então, nesse caso, as plantas fanerógamas apresentam um aparelho reprodutor bem visível. Um outro termo aqui, que nós vamos usar bastante também, é em relação aos esporos. Em relação aos esporos, as plantas elas podem ser classificadas em homosporadas, e podem ser classificadas também em heterosporadas. Nas homosporadas, você tem esporos iguais.
Você não tem uma diferenciação neles. Ao passo que nas heterosporadas você tem a diferenciação do esporo masculino, esporo feminino. Beleza? Então existe essa diferenciação. Para fechar as nossas ideias aqui, só mais 2 termos. Nós temos aqui, então, em relação às sementes, as plantas que apresentam sementes, elas são chamadas de espermatófitas. Se você traduzir a palavra comigo, a palavra esperma significa semente. Fitas significa plantas, então são plantas com sementes. E as plantas que não têm sementes, chamamos de plantas sem sementes mesmo. Para fechar, o último termo que nós vamos colocar aqui é em relação às flores. Em relação às flores. As plantas que apresentam flores, elas são chamadas de antófitas. Mais uma vez, traduçãozinha. Anto significa flor. Fita significa planta. Então, as plantas que contêm flores, elas podem ser chamadas de antófitas. Na próxima aula, já começaremos, então, a falar das briófitas. Até lá!